Grammar Point de hoje nos traz um verbo importantíssimo na estrutura da língua inglesa. É o verbo can, poder. O passado de can é could, poderia. Diferente dos outros verbos, o can e o could trabalham de uma forma independente. Eles não dependem de qualquer auxiliar para fazer negativa, para fazer interrogativa. Mas, além disso, eles têm algumas peculiaridades quando são usados. Vamos ver como funciona. Se eu quiser dizer, por exemplo, você poderia me ajudar? Eu vou fazer a pergunta com o could. Could you help me? Ele faz a pergunta sozinho. A única coisa que eu preciso fazer é colocá-lo antes do sujeito, assim como no verbo to be. Could you help me? Você poderia me ajudar? Se eu quiser perguntar no presente, can. Can you help me? Você pode me ajudar? Vamos ver mais um caso. O can, diferente de todos os outros verbos, dispensa a necessidade de eu usar to quando ele está entre dois verbos. Por exemplo, she can go there. A tradução dessa frase, ela pode ir lá. A tradução é no infinitivo, mas quando eu uso o can ou o could, eu não vou usar o to. Eu não falo she can to go there. Não existe o to. Ele dispensa o uso do to. Nessa frase, mais um exemplo. Ele poderia comprar um carro novo. He could buy a new car. Entre o could e o buy, eu não vou usar o to. He could buy a new car. Não existe nada. Ele dispensa a necessidade de usar o to. A outra coisa que você pode perceber é que aqui eu tenho a palavra she. Mas eu não preciso usar em nenhuma instância a conjugação da terceira pessoa, quando ela requer que eu coloque o plural no verbo, o s, o es ou o ies. Nesse caso, ela dispensa. Eu não preciso. Quando eu uso can, eu uso o verbo normal. She can go. Eu não vou falar goes porque eu estou falando she. Não, eu deixo o verbo exatamente como ele é. She can go. Ela pode ir. O can também tem o significado de ter habilidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, I can sing very well. No português, eu falaria, eu canto muito bem. Como se eu dissesse, eu posso cantar, eu consigo cantar muito bem. Eu consigo cantar muito bem. Eu vou usar o verbo can para dar ênfase a esse fato de que eu canto muito bem. Se eu quiser perguntar algo para alguém no sentido de você sabe fazer isso, você consegue fazer isso, eu também vou usar o can. Por exemplo, can you drive? Can you drive? Você pode dirigir? Você consegue dirigir? Você sabe dirigir? Can you drive? Aqui também, could you help her? Posso dizer, você poderia ajudá-la? Tanto no sentido de pedindo um favor, você poderia fazer, como de questionar, você consegue, você tem habilidade, você pode ajudá-la? Could you help her? Então eu posso usar o can nesses dois sentidos. Vamos rever a explicação do seu livro. Não se usa to entre can, could e outro verbo. I can or could go there. Eu posso ir lá. Eu poderia ir lá. Não se coloca s, es ou ies no verbo após can or could, quando se trata da terceira pessoa do singular.
She can't do this alone. Ela pode fazer isso sozinha. Não se usa do, does ou did como auxiliar em perguntas. Basta colocá-los antes do sujeito. Can you wash the car alone? Você pode lavar o carro sozinho? Em frases negativas, eu simplesmente vou adicionar a negativa can't, cannot, ou couldn't, could not. I can't live without you. Não posso viver sem você. Can, poder, ter habilidade de. I can speak English very well. Posso falar inglês muito bem. Eu sei falar inglês muito bem. Eu consigo falar inglês muito bem. Nesse sentido. She can't learn it. Ela não consegue aprender. Could, poderia, podia. Could you sweep the kitchen, please? Você poderia varrer a cozinha, por favor? We couldn't do that. Nós não poderíamos fazer isso. Então, vamos só ver mais uma vez a negativa. Eu posso simplesmente pegar essa frase de eu consigo cantar muito bem e negá-la. I can't sing very well. Não sei cantar muito bem. Eu não posso cantar muito bem. You can't do that. Você não pode fazer isso. You can't do that. Como eu disse no início, o verbo can e o could são de extrema importância na língua inglesa. É preciso saber usá-los corretamente, sem o to entre verbos, dispensando a necessidade de mudar o verbo na terceira pessoa, sem o uso de nenhum auxiliar e simplesmente adicionando not para dar a negativa.